A volta da mulher ao lar, a maior arma contra o diabo. Capítulo 2. Vamos ao segundo capítulo? Este livro, A Volta da Mulher ao Lar, a maior arma contra o demônio, traz como subtítulo, em seu segundo capítulo, um reino de fé no lar. Um reino de fé no lar é a primeira decisão pela qual vale a pena a sua volta para o lar, querida mulher. Esta decisão precisa ser tomada e eu gostaria de pedir que refletisse se seus propósitos dão sentido à sua vida. Será que o sentido de viver para você nesse exílio em que nos encontramos não está baseado em mentiras? É necessário desejar a verdade para ter um sentido de viver pleno. Não há como pôr uma perspectiva de vida em mentiras. A maioria das mulheres, a maioria das famílias também, falidas, ganhadas pelo governo do diabo, se dá por homens e mulheres que se unem em matrimônio, ou melhor, se ajuntam em convivências egoístas, sem nenhum conhecimento de si próprio, do matrimônio, do que é o matrimônio, do que é esse relacionar-se com o outro. Não se conhecem, não conhecem quem é Deus e menos ainda quem são os seus inimigos. A decisão por declarar um reino de fé inicia em ter segurança que sua fé está consolidada na verdade. E a verdade, diz São Tomás, a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A verdade é o Filho de Maria. A fonte da verdade está na Santíssima Trindade, depositada na Palavra de Deus, revelada plenamente em Jesus, e que hoje a Igreja e sua tradição nos traz o entendimento da revelação. Muito importante a nossa tradição. A autoridade da Igreja está por seguir a tradição também. Mulher, se decida a implantar um reino de fé em seu lar. Quer um motivo para voltar ao lar e essa decisão ser a maior arma que você já usou contra o diabo? É só olhar para a sua família abandonada de conhecimentos da verdade, da fé, por falta de sentinelas guardiãs desta verdade. Quase nenhum membro hoje assume esta função de cristão verdadeiro dentro do lar. Um deixou para o outro e nenhum achou que valeria a pena investir em fidelidade com Deus. Era melhor todos saírem de casa para galgar sonhos mundanos e até sonhos bons, que se tornaram uma obsessão em fazer deles grandes investimentos para serem ricos, famosos, prósperos, até chegarem ao ápice se Deus não supre nossas necessidades, Ele não serve para a nossa família. Às vezes até não dizemos isso, não assumimos esta mentira, mas dizemos para nós próprios que se Deus não me atende, Ele não serve para mim. Se Deus não está comigo em todos os momentos que eu quero, Ele não serve para mim. Isso é uma mentira, querida mulher. Deus continua sendo Deus. E somos nós mulheres que precisamos dele. Quero dizer, irmãs, que aprendi nestes anos a buscar me adequar à verdade da palavra de Deus e que Deus não me deve nada. Para a decisão de estabelecer em seu lar um reino de fé, será necessário iniciar este caminho com Deus, sabendo a verdade, que Deus não precisa de você para ser feliz, não te criou por este motivo. Veja no Catecismo da Igreja Católica, no número 293, eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas. Explica São Boaventura, não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória. Pois Deus não tem outra razão para criar, a não ser seu amor, sua bondade, sua fidelidade, sua amabilidade.
aberta a mão pela chave do amor. Ele abriu para nós com a chave do amor. Assim as criaturas se surgiram, vindas diretas do amor verdadeiro. E o Concílio Vaticano I explica: este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e por sua virtude onipotente, não para aumentar sua felicidade, nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza às criaturas com vontade plenamente livre. Criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. Entenda, irmã. Deus, quando resolveu te criar, não teve uma crise de carência. Ele te criou sabendo que você podia atraí-lo. Mas Jesus disse ao Pai: vamos criar. Se nos trair, eu pago a conta. Por jorrar este amor depois da traição, é que nos declara que não nos deve nada. Por isso, se decidir voltar teu coração para o lar e ser uma guardiã deste lar, para implantar um reino de fé, saiba que não fará mais que sua obrigação. Se pensa em ter uma vida de oração, pagar o dízimo com responsabilidade, viver uma vida virtuosa, ir à missa, enfim, fazer o correto, pensando que depois disto, Deus tem obrigação de te conceder uma vida de prazeres, está enganada. Pois Jesus nos ensina: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Lucas 9, de 23 a 27. A sua volta ao lar, sendo ela bem esclarecida, dará à sua família um novo tempo, uma fé violenta, este tipo de fé de São João Batista. O céu é arrebatado pelos violentos na fé. A fé violenta, eu aprendi, é uma força espiritual que recupera a nossa identidade, recupera nossas famílias e é na oração e no conhecimento da verdade. Não existe batalha espiritual ganha quando a verdade não está alojada em nossos sentidos interiores. A afetividade, a memória, a imaginação, a inteligência, a vontade. E diz os santos Tomás de Aquino e São João da Cruz que destes 5, a inteligência, a memória e a vontade, precisam estar alojadas na verdade, irmãs. Alojadas na verdade. Senão não haverá saída. Veja o gráfico abaixo, onde mostra o que no corpo estão seus sentidos externos. Olhos, ouvidos, tato, boca, nariz, que são as janelas para abençoar ou contaminar sua alma, que é onde estão seus sentidos internos, que é a afetividade, a memória, a imaginação, a inteligência e a vontade. Entende, irmã? Onde tudo que você vê de porcaria através dos sentidos externos, por exemplo, filmes pornográficos, filmes de terror, novelas, atitudes de pessoas, hábitos errados ao falar, no se portar, enfim, é uma enxurrada de informações. E nossos sentidos estão tão cheios que quando Jesus é anunciado, a casa está totalmente ocupada. E quando se esclarece a verdade, não aceitamos, pois aprendemos a nos acostumar que a mentira é muito prazerosa e a vida com Jesus nada tem de prazer. Aqui vou tentar mostrar este gráfico que mostra os nossos sentidos. E esta música a qual estamos ouvindo, ela foi tirada do manto de Nossa Senhora de Guadalupe. E ela é curativa, ouça. Ela leva a cura pelos nossos ouvidos. No nosso ouvido tem um nervo chamado nervo vago. E esse nervo, ele é em formato aspiral. E ele vai daqui, do crânio encefálico, até o fim do nosso corpo.
Porque o que entra por aqui, ele vai desta forma levando vida, ou doença, ou maldição, ou medo, ou ódio, ou raiva, seja lá o que os meus sentidos estejam absorvendo. Ele leva e vai e ele passa, e ele passa dos dois lados. Então, todos os órgãos são afetados, todos os órgãos vitais são afetados por aquilo que entra por aqui. E ele vai levando saúde, ou vai levando doença, vai levando, até chegar lá no intestino grosso e tomar o seu destino. Aquilo que cura vai sendo absorvido. Mas aquilo que não cura também é absorvido antes de ser eliminado. Então, que Deus nos dê discernimento para curar os nossos sentidos e não mais levar doença para a nossa vida. Deus quer ouvir sua decisão, mas você deve estar se perguntando: você quer dizer que eu preciso largar meu emprego, minha carreira, minha profissão? Estou dizendo que o motivo pelo qual você saiu para trabalhar determinará sua resposta para a sua própria consciência, irmã. Com certeza muitas mulheres vão responder diante de Deus por saírem de casa para trabalhar e fazer carreira, montar grandes empresas pelo simples motivo que não suportavam seu esposo, seus filhos, seus doentes, seus idosos. Com certeza vão responder diante de Deus por tudo isso. Pois é responsabilidade dos pais criar e educar os filhos concedidos por Deus. Mesmo porque filhos criados em creche serão futuramente os que, sem peso nenhum de consciência, colocarão seus pais idosos nos asilos, já que aprenderam a vida inteira a ter que ir para a creche para a mamãe trabalhar e fazer carreira. Então eles vão achar normal fazer isto também com você, quando chegar a hora da carreira deles. A provisão para o lar diante de Deus é responsabilidade do esposo, cabendo à mulher ser suporte, e um suporte equilibrado, pois muitas mulheres saem para trabalhar fora porque sua ostentação, consumismo e desejos exagerados não cabem no bolso do seu marido. E responderão mais ainda por filhos criados em frente da televisão, sem catequese familiar, expostos a todo tipo de maldade, enchendo suas mentes de contaminação. A mãe em casa ou com uma pessoa responsável vigia o que o filho está assistindo na TV ou acessando na internet. Muitos psiquiatras já afirmam a síndrome do pensamento acelerado devido ao excesso de informações na mente da criança. Eu te pergunto, mulher, o que você quer depois destes duros golpes que a vida te deu? Este livro foi escrito para mulheres que desejam o céu para seus familiares, independente de suas misérias. Deus quer ouvir sua decisão. Você e Deus em seu lar é maioria para lutar pelos caídos da sua casa. Vou repetir. Você e Deus em seu lar é maioria para lutar pelos caídos de sua casa. Então tenha força. Isso está em Romanos 8:31. Busque auxílio da palavra de Deus. Animo-te, minha irmã, a não parar nas suas tribulações e misérias. Não pare no alcoolismo do seu esposo e filhos, no adultério, na doença, pois se tiver a decisão de implantar um reino de fé em seu lar, verá do outro lado que a vitória está na fé, na verdade. Sabe, tenho esta verdade dentro de mim. O que Deus se tornou para mim, desde que descobri quem Ele é, determinou que estou perseguindo de hoje em diante. Eu só sou uma mulher que aprendeu a administrar tribulações, geradas pelas minhas próprias misérias, pelas misérias de meu esposo e de nossos antepassados, e que, ajuntando tudo isso, deu um problemão para resolver. E até hoje estamos colhendo joio e trigo. Só que, em nome de Jesus,
Pelos anos que eu, minha família, estamos nesta luta, o joio, por não ser mais semeado com tanta frequência, já estamos colhendo um tempo de trigo abundante. Isso é realidade na minha casa. Volta seu coração para o lar, mulher. E terá em suas mãos a oportunidade de lutar com maior arma contra o diabo. A decisão pela verdade é uma grande urgência da pregação da verdade sobre o mundo celestial, pois esta verdade que convive conosco está sendo ignorada. Uma urgência da verdade sobre os nossos verdadeiros inimigos. A verdade sobre o exército celestial, os anjos de Deus. Convoco meu anjo da guarda para estar comigo neste momento, para estar com você, para que possamos ter um aproveitamento maior desta preciosidade que é este livro. A verdade sobre quem nós somos, qual é nossa missão e nosso destino final. A verdade sobre a pessoa e missão de Nossa Senhora nos últimos tempos. Se o diabo pudesse gozar da alegria, seria muito mais feliz, pois são muitos que vivem das mentiras dele, como se fossem verdades de Deus. A cegueira espiritual, Santo Tomás fala sobre a cegueira espiritual. A cegueira espiritual não nos deixa ver a verdade. Agradam a ele pensando que estão agradando a Deus. Trabalham para ele pensando que trabalham para Deus. Graças a Deus ele não pode sentir isto, porque a alegria é um fruto do Espírito e ele não goza desta graça. A verdade é uma necessidade para levantar esta geração judita. Ela vai nos colocar em nosso lugar. O povo precisa voltar a crer na palavra de Deus. Sinto que este livro quer ser esta voz profética. A verdade está na palavra. A verdade está na doutrina católica. A verdade está na tradição. E é preciso respeitar a história de santos homens e mulheres que passaram neste mundo deixando sua marca. Mas creio que isso tudo está convergindo para a glória do nome do Senhor. Até mesmo os erros históricos, erros teológicos, erros de interpretação e principalmente de conduta de vida. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo seus desígnios. Romanos 8, 28. É preciso iniciar uma busca pela verdade de algo que nos tire da inquietação, da dúvida, da confusão desta chaga aberta. Pois isto tudo tem sido para algumas vidas uma brecha para entrar uma mentira e acabar de vez com a vitória que Deus reservou para seus filhos. Eu não tenho dúvida que seja necessário um tempo de alerta, de uma pregação de missionários convictos da verdade. É preciso preparar mais pessoas para a pregação da palavra. Analisando o tempo da minha conversão, descobri que não basta só carisma de pregadora da palavra. Isso não ia me fazer uma grande pregadora e uma profetisa. Era necessário a vivência das virtudes, sobretudo a vivência das virtudes. O Senhor, no caminho que tenho trilhado, me fala sempre: minha filha, sem virtudes não vai chegar até o fim. Este caminho de pregação, este caminho de pregar o meu evangelho, quanto mais se avança, mais se paga um alto preço. E na hora de pagar o preço, não é o carisma que entra em ação, mas as virtudes da fé, caridade, esperança, humildade, justiça, obediência. Estas são as principais que vão ter que ser exercitadas na hora de pagar o preço pela pregação da minha palavra. Eis um grande exército que Maria vai formar. Maria possuía todas as virtudes em Deus. Ela vai nos formar. Ela vai ser o molde para as santas desta geração. Para os santos desta geração. Quem não passar na escola de Maria, que é a escola das virtudes, vai passar com certeza por um processo bem mais doloroso para chegar até Deus.
Maria é o caminho mais rápido, mais seguro. De São Luís Maria de Montfort. Mais rápido e seguro, não tem erro. Voltar ao lar me ensinou a verdade sobre mim. Sou uma arma secreta guardada para dias de guerra nesta geração dentro do meu lar. Minha história de vida, principalmente as grandes tribulações e humilhações que vivi, foi para me moldar, treinar, capacitar, despertar, forjar um interior forte, aquebrantado, humilhado diante de Deus. Descobri que tudo o que Deus quer de mim, Ele consegue. Ele sempre me conquista com seu jeito de lidar comigo. O jeito dele para comigo é a medida certa que eu preciso. A minha alma é do tamanho necessário. A minha fome de estar na presença de Deus é grande, muito grande, muito grande. A minha missão é para um tempo que está se aproximando muito rápido. Está às portas. E Deus está contando comigo e sei que não estou só, pois um grande exército vai se levantar e voltar ao lar para serem as guardiãs dele. Finalizando este segundo capítulo, vamos rezar um santo anjo para que o nosso anjo da guarda desperte em nós um desejo de mudança. Nosso companheiro fiel, ao nosso companheiro fiel, santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governe, guia, ilumine. Amém. Ouça um pouquinho desta música que cura. Cura meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, minha memória, minha vontade. E eu já fiz uma experiência em que me deitei e ao ouvir esta música, durante um determinado tempo, eu senti como se um scanner passasse por todo o meu corpo. Eu acredito que era o estado aberto à cura no qual eu me encontrava. Mas isso foi uma vez só. Mas me deixou memória da presença da Virgem Maria na minha vida. Santo dia e salve Maria!